Fala, investidores! Continuamos aqui no nosso terceiro vídeo analisando a nova emissão de debêntures da Cerradinho. Então aqui a gente vai analisar mais detalhadamente o desempenho financeiro da empresa, tá? Principalmente em termos de venda, lucratividade, endividamento. Vamos olhar um pouquinho também os fatores externos da empresa, né? O papel dos ciclos de mercado, comportamento do mercado de bioenergia e vamos dar uma opinião sobre esse ativo. Bora lá? Bom, nos últimos anos, ou melhor, nas últimas safras, né? Como é muito comum serem analisados os números do agro, a empresa ela tem apresentado um bom crescimento em termos de receita. Em contrapartida, essa receita maior não necessariamente está se refletindo, se revertendo em lucro maior. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Do lado da receita, duas coisas legais que a gente pode notar aqui, tá? Esse aumento significativo de receita reflete uma pequena expansão das vendas, mas principalmente ocorreu por um forte crescimento do nível de preço de etanol no mercado internacional, do etanol de cana, que é o principal produto da empresa até o início de 2024. Esse gráfico aqui dá uma ilustrada nesse cenário, tá? Ele demonstra o comportamento de venda, o preço médio, a receita do etanol de cana nos últimos anos da safra, revelando tendências interessantes aí sobre o desempenho financeiro e operacional da empresa. Dá para ver claramente a relação entre a receita da empresa e o nível de etanol, do preço do etanol do mercado, como o principal fator para explicar, né, esse aumento de receita. A partir de 2024, porém, duas novidades começam a surgir na Cerradinho. Primeiro, os investimentos realizados desde 2019 lá com a criação da Neomilli, a subsidiária focada em produção de etanol de milho, elas começam a trazer resultados mais significativos e o etanol de milho, inclusive, se torna o principal produto para trazer receita para a empresa. Segundo fator, a empresa tinha começado a investir na produção de açúcar VHP, que é um tipo de açúcar, o principal tipo para exportação, tá? Ao invés do etanol de cana. Isso por quê? Porque o produto estava apresentando margens de lucros melhores, ou seja, ela estava usando a cana que ela produzia para produzir açúcar ao invés de etanol. E isso começou a gerar resultado finalmente em 2024 na empresa. Se a gente for olhar a composição do endividamento da empresa, para investir nisso tudo, ela precisou se alavancar, precisou se endividar, a dívida bruta apresentou um crescimento significativo a partir de 2022, atingindo cerca de 3,5 bilhões no início de 2024. O prazo dessa dívida é mais ou menos estável. 79% são de longo prazo, 21% de curto prazo. No início lá da nossa série que a gente está analisando aqui, lá em 2018, a maior parte dessa dívida bruta era composta por empréstimo e financiamentos, né? A partir de 2020, o que a gente observa? Um aumento gradual da participação das debêntures e CRAs total da dívida, né? Representando uma estratégia da empresa aí para tentar diversificar suas fontes de financiamento. Em 2024, essas debêntures já representavam mais de 50% dessa dívida. Então, essa diversificação ela tende a reduzir a dependência que a empresa tem de empréstimos bancários. Isso pode ser bom, né? Pode oferecer melhores condições de custo e prazo para pagamento desse endividamento da empresa. Esse crescimento acentuado da dívida bruta, ele está relacionado aos investimentos de expansão, como a gente já comentou, como nos novos projetos, novas plantas industriais, ou seja, a empresa aumentou substancialmente a sua dívida bruta, indicando um possível foco em investimentos estratégicos. Essa estratégia de pesados investimentos da empresa, ela pode ser demonstrada analisando o CAPEX da empresa. Para você que não está acostumado, o CAPEX é a sigla de Capital Expenditure, ou seja, despesa de capital em português. O que é isso? É um indicador financeiro que mede o valor que uma empresa investe em bens de capital, ou seja, em ativos de longo prazo, para manter ou aumentar sua produção, os lucros futuros, tá? Esse CAPEX que a empresa aumentou muito a partir de 2022, principalmente na Neomilli, como dá para ver nesse gráfico aqui. Isso reforça, né, o papel que a gestão da empresa vê e tem dado ao etanol de milho, né, que é produzido nessa subsidiária. Para qualificar um pouco a nossa análise sobre o CAPEX e reforçar o que a gente está falando, vamos olhar como é que esse CAPEX tem sido realizado por tipo de gasto. Nesse gráfico aqui ele ilustra bem. Dá para notar que os valores de manutenção eles têm se mantido relativamente estáveis ao longo dos anos, enquanto o grande salto de investimento da empresa são efetivamente a partir dos investimentos de modernização e expansão, ou seja, os novos projetos industriais e agrícolas que a empresa está realizando. Com a conclusão da construção da unidade de Maracaju, aqui inclusive é um dos objetivos dessa debênture, a tendência é que esse CAPEX, o gasto desse CAPEX da empresa, ela vai se reduzindo significativamente, né? É claro que esses investimentos eles demoram muito a maturar, de certa maneira, né? Poxa, a gente está falando de uma empresa que planta e produz, enfim, isso tudo tem um tempo de maturação, né, para atingir o seu ápice de produção, demora uns anos. Em contrapartida, todos esses investimentos que ela está realizando geram custo, né? Geram tanto custos operacionais para a execução dessas novas plantas, né, de produção e também custos financeiros, né, por conta dos juros que ela tem que pagar por conta do seu endividamento.
Faz sentido? Ou seja, olhando mais no curto prazo, esse cenário todo ele acaba sacrificando as margens financeiras da empresa. Esse gráfico aqui demonstra o desempenho financeiro das operações da empresa, as margens, né, de acordo com a capacidade que ela tem de transformar receita em lucro. O que a gente vê? Um declínio das margens bruta, margem EBITDA, margem líquida a partir de 2022. Isso mostra que tem desafios aí de aumento de custo, redução de receita, impacto financeiro, nível de endividamento, enfim. Em síntese dessa história toda, os preços do etanol caindo quase 25% na safra do 2023-2024, combinado com uma situação de um alto nível, um encarecimento do estoque de milho, acabou pressionando muito o grau de alavancagem da empresa e reduziu muito as margens que a empresa tem para operar. Essa dinâmica toda fez com que a dívida líquida, que basicamente é a dívida bruta menos a disponibilidade financeira da empresa, essa dívida líquida aumentou muito durante esse período, atingiu 2,5 bilhões recentemente, e isso representa aproximadamente 185% do patrimônio líquido da empresa. Todos esses movimentos acabaram levando a uma situação complexa quanto à capacidade de pagamento dessa dívida, né? O gráfico aqui, ele representa a relação dívida líquida sobre EBITDA da Cerradinho ao longo dos anos. O que a gente nota? Que essa relação chegou a 3 vezes em setembro de 2024. O que isso significa? Que a empresa está numa posição arriscada relativamente, né, financeiramente, porque ela pode levar um tempo considerável para reduzir a sua dívida, né, especialmente se seu EBITDA não crescer. Isso implica que a empresa precisa gerar lucro operacional robusto para conseguir pagar suas obrigações. Mas, como ela é muito dependente dos preços da cana de açúcar, né, do etanol de cana ainda, e esses preços estão em queda no cenário internacional, isso dificulta um pouco a situação da empresa. A dívida líquida aumentou tanto assim também por conta dos investimentos que a empresa tem realizado na área de açúcar, né, para substituir o etanol de cana, exatamente para não ter essa dependência. Além disso, acabou melhorando um pouco o resultado por um maior volume comercializado de etanol de milho e seus coprodutos, né, que estão ali associados, aliados. Recentemente, a empresa andou passando por uma situação meio complicada em relação a uns CRAs da Neomilho que ela emitiu em 2022, porque basicamente ela pediu para que os seus credores fizessem uma concessão, aliviassem sua barra, porque ela não estava conseguindo cumprir algumas métricas financeiras que ela mesmo tinha proposta, os covenants financeiros, né, regrinhas que ela se estabelece lá para conseguir se endividar, para conseguir captar esses recursos, e ela não estava conseguindo cumprir, e ela pediu um alívio, né? Isso não mostra um bom cenário financeiro para a empresa no curto prazo. Nesse contexto, a S&P, né, a agência de rating, fez o quê? Manteve o rating da empresa lá em AA, como a gente já comentou, porém passou a perspectiva de rating de longo prazo da Cerradinho de estável para negativa. Isso já acende um sinal de alerta. Ou seja, pensando na nossa opinião, na nossa segunda opinião sobre esse ativo, essa queda de receita da empresa nos anos de 2022 em diante, ela pode ser oriunda de um momento de forte nível de endividamento, né, efetivamente, que a empresa teve para trás, conseguiu obter recurso para realizar um pesado investimento, né, de produção de uma nova linha de produtos, que foi o etanol de milho, o açúcar, enfim, ela investiu em novos produtos e que isso, claro, aos poucos ela vai transformando a sua estrutura de produção e tudo isso demora a maturar. Essa empresa, o que ela parece ter surfado aí numa onda positiva de valorização dos preços internacionais das commodities agrícolas, principalmente do etanol de cana, para conseguir mostrar números robustos, números bonitos, ficar bonita a foto no mercado, obter recursos para se financiar e fazer pesados investimentos aí em uma nova estrutura de produção, se tornar menos dependente do etanol de cana, enfim. Isso aí acabou levando a um crescimento acelerado do seu grau de endividamento e gerando um impacto no seu EBITDA, né? Ou seja, a capacidade de gerar fluxo de caixa para honrar essa dívida. Ao mesmo tempo, a gestão da dívida líquida, ela sugere, que a empresa vem realizando, ela sugere uma certa preocupação que a empresa tem, o controle de endividamento, o controle de alavancagem da empresa. Né? Bom, a diversificação de fonte de financiamento, com maior uso de debênture, por exemplo, é um ponto positivo, porque pode ajudar sim a empresa a melhorar seus prazos, seus custos de captação. Lembrando, claro, que ela acabou de não cumprir os covenants, e isso já é um sinalzinho de alerta aí para ficar na nossa cabeça. Ou seja, ainda que a empresa esteja investindo pesado em investimentos, podem gerar excelentes resultados lá no futuro, né? O seu nível de endividamento e liquidez no curto prazo são relativamente preocupantes. Além disso, o cenário internacional é um cenário bem complexo. Ela é uma empresa muito dependente das cotações internacionais de etanol de cana, ainda. Tem toda a perspectiva sobre o que pode acontecer no cenário agro em relação ao etanol de milho, em relação ao açúcar. Ou seja, é uma empresa que está vivendo um cenário está imersa num cenário de muita instabilidade em relação ao futuro. O
que a gente recomenda nesse caso? Cautela, um passo atrás. Toma cuidado muito em relação a esse investimento, se faz sentido ou não. Preferimos opinar que é melhor ficar de fora desse investimento, mas caso você tenha interessado nesse investimento, caso você goste de investir no setor agro, entre em contato com a gente, fala aqui que a gente poderia te dar uma segunda opinião, analisar a sua carteira e ver qual o nível de exposição a esse produto a gente recomendaria. Beleza? Até mais!